Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Repita comigo: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Agora 1 Coríntios, capítulo 11. Vou dar um tempinho para que você possa achar. 1 Coríntios, capítulo 11. Versículos 23 ao 29. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém. Difícil falar amém depois de uma palavra dessa, né? Essas últimas palavras. Nós começamos uma série semana passada sobre vitória, através do poder da Páscoa, o poder da ressurreição. E hoje eu vou falar sobre um assunto que nós normalmente não relacionamos com a Páscoa, mas que tudo tem a ver com a Páscoa, que é a ceia do Senhor. Eu acho que só preguei sobre a ceia do Senhor desta igreja, desde a nossa fundação, por umas 3 vezes. É um assunto que normalmente não se prega nas igrejas. A gente celebra a ceia, gasta-se uns minutos ali falando sobre a ceia, mas normalmente você não ouve pregações sobre a ceia. Eu tenho uma impressão que está um pouco escura a igreja, né? Será que dá para acender mais luzes aqui, por favor? Durante a noite, que é chamada de Quinta-feira Santa, normalmente se lembra a última Páscoa judaica, que Jesus comeu com seus apóstolos no cenáculo. Para quem não sabe o que é o cenáculo, é um andar de cima de uma casa judaica dos tempos de Jesus. Foi durante essa refeição que Jesus tomou o pão da Páscoa, não é a Páscoa cristã, preste bem, preste atenção, é a Páscoa judaica. Ele partiu o pão e ele o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Da mesma maneira, ele tomou o copo, o cálice, após a ceia, dizendo: tomem e bebam, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por vocês. O apóstolo Paulo nos diz aqui neste texto, que nós acabamos de ler em 1 Coríntios 11, 23 a 26, o seguinte, abra aí comigo e leia. Ele está praticamente repetindo o que Jesus disse. Pois recebi do Senhor, ou seja, eu recebi de Jesus, o que também lhes entreguei, ou seja, o que eu ensinei à igreja em Corinto, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, era uma quinta-feira, como eu disse, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa é a razão porque todo primeiro dia do Senhor, de cada mês, nós nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor, ou a comunhão. Se você não sabe qual é o dia do Senhor é o domingo. A palavra domingo vem de uma raiz latina que significa dia do Senhor. E isso é o que os cristãos primitivos também faziam. No texto de Atos, capítulo 20, versículo 7, que nós já lemos, diz assim: no primeiro dia da semana, nós nos reunimos para partir o pão. Partir o pão é exatamente o que nós vamos fazer nesta noite. Quebrar o pão e servir o cálice para servir aos irmãos. Isto é a ceia do Senhor. E no primeiro dia da semana, os cristãos se encontravam para participar do que nós chamamos de ceia do Senhor. Eles não usavam esse nome, ceia do Senhor.
Esse é um termo que foi acrescentado, um termo teológico. Mas eles o faziam em lembrança de Jesus. E nós ainda fazemos isto hoje. Roger Rose, que teve um irmão que sofreu um acidente fatal. Ele estava andando numa bicicleta, veio um carro, atropelou e ele veio a morrer. E o pai do Roger foi em lágrimas buscar aquela bicicleta que ficou arrebentada no meio da pista e aguardou numa garagem. E toda vez que o pai de Roger olhava para aquela bicicleta, ele chorava copiosamente, lembrando-se da morte do seu filho. E Roger Rose disse o seguinte, ele escreveu o seguinte, ele falou assim, eu oro frequentemente, Senhor, mantém a memória da tua morte viva em mim, do jeito que está a memória da morte do meu irmão na mente do meu pai. Toda vez que eu participar da tua ceia memorial, que o meu coração seja movido. Nunca deixes que o culto de comunhão, ou de ceia, se torne uma mera formalidade, mas seja sempre uma experiência tenra e tocante para mim. Que coisa tremenda, não? Como é que você participa da ceia? Com que atitude você participa da ceia? E olha o que Paulo continua dizendo aí em 1 Coríntios 11, do versículo 27 a 29. Ele diz, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Quando Paulo diz para nós nos examinarmos a nós mesmos, o que é que ele quer dizer com isso? Como é que nós nos examinamos? O que é que nós devemos fazer quando nos reunimos para participar desta comunhão? Em lembrança de Jesus. Nós sabemos o que Jesus fez. E o que nós devemos fazer para que quando participamos desta ceia, nós não participemos, como diz aqui Paulo, de maneira indigna. E assim ser culpados de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é que nós devemos fazer? Quando participamos da ceia do Senhor, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que precisamos reconhecer nossa pecaminosidade. Precisamos reconhecer nossa pecaminosidade. Creio que este é o primeiro passo para você participar da ceia do Senhor de maneira digna. Quando nós nos chegamos à mesa do Senhor, nós precisamos reconhecer que mesmo nos nossos momentos mais santos, nós ainda estamos longe, muito longe de ser santos. E que a nossa justiça, como a Bíblia diz, é trapos de imundícia. A nossa justiça pessoal é trapos de imundícia aos olhos de Deus. E como Isaías, nós devemos clamar, ai de mim, que sou pecador. Pois sou um homem ou uma mulher de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Nós precisamos confessar nossos pecados a Deus. Porém, a maior parte do tempo, nós tendemos a minimizar os nossos pecados. Ou a passar por alto, passar batido os nossos pecados, porque achamos que afinal não são tão grandes os nossos pecados. Pense nisso. Você foi desonesto essa semana? Por favor, não responda. Você deixou a ira ou a raiva em algum momento tomar conta de você? Você cobiçou essa semana? Você foi ambicioso nesse sentido de cobiça? Você abrigou pensamentos imorais? Eu poderia continuar fazendo outras perguntas, mas aqui são apenas os exemplos. Eu penso que todos nós temos alguma confissão a fazer. E nós todos temos uma dívida para com Deus.
Mas, quando nós participamos deste memorial, reconhecendo que somos pecadores e confessando nossos pecados, Deus desce, por assim dizer, Ele nos alcança e diz: meu filho, minha filha, eu perdoo. Eu rasgo essa dívida que você tem para comigo. Você não me deve nada, porque Jesus já pagou tudo. O corpo dele foi partido, o sangue dele foi derramado e a sua dívida não existe mais. Você se lembra da história que Jesus contou sobre um homem que devia uma quantia exorbitante? Ele foi até o Senhor a quem ele devia e confessou que ele não podia pagar. E o Senhor ouviu o clamor dele e perdoou a dívida. E então esse homem que tinha acabado de ser perdoado saiu e encontrou outro homem que lhe devia uma quantia muito menor. E o agarrou e disse: eu não vou deixar você ir, enquanto você não me pagar o que me deve. Nós somos lembrados dessa história para que percebamos que muitas vezes nós também nos comportamos assim. Então a gente chega diante de Deus, confessando os nossos pecados e pedindo a Deus que nos perdoe, e Deus diz: eu perdoo. Mas depois descobrimos que é difícil, se não impossível, perdoarmos uns aos outros. Lembre-se que Jesus nos ensinou a orar: perdoa-me as minhas dívidas, meus pecados, assim como eu perdoo aos que pecaram contra mim. Hoje nós chegamos com ousadia diante de Deus para buscar o perdão de Deus, mas ao mesmo tempo nós precisamos fazer uma aliança com Deus para perdoar aqueles que pecaram contra nós. Talvez você não tenha tempo de perdoar as pessoas que pecaram contra você nesta noite. Alguns você pode perdoar, você não precisa estar com a pessoa para perdoá-la, mas você pode fazer uma aliança com Deus: eu vou perdoar aqueles que me ofenderam. Aquela pessoa que me procurou e pediu desculpas e eu não quis perdoar, faço uma aliança com Deus esta noite: vou perdoar, não vou deixar este pecado me segurar. Dr. John Duncan era professor de hebraico na Universidade de Edimburgo por muitos anos. Ele era chamado afetivamente pelos seus estudantes de Rabi Duncan, porque trabalhava com o Antigo Testamento, né? Hebraico. E ele fala de um culto em que ele estava numa igreja chamada Highland Kirk, na Escócia. E ele estava se preparando para participar da ceia, e então ele começou a confessar os seus pecados, silenciosamente a Deus. E ele escreve que enquanto ele os confessava, ele percebeu quantos pecados ele tinha e quão terríveis eles eram. Então ele decidiu que ele não iria participar da ceia. Ele não iria tomar os elementos naquele dia, porque ele se sentia tão indigno. Mas quando o prato com os elementos, com o pão, no caso, foi passado no corredor onde ele estava sentado, ele notou que a jovem que estava sentada ao lado dele estava chorando quase incontrolavelmente. E quando a bandeja com o pão chegou até ela, ela segurou por um tempo nas suas mãos, soluçando silenciosamente, e então passou a bandeja para ele sem participar. O professor Duncan segurou a bandeja nas mãos e olhou para aquela moça chorando. E aí então ele se inclinou para ela, devolveu a bandeja e disse, sussurrando nos seus ouvidos: participe, jovem. Participe, jovem. Isto é para pecadores, é para nós. A ceia do Senhor é para pecadores, como você e eu. É para pecadores. Nós chegamos confessando. Nós chegamos, nos arrependemos. Nós chegamos à mesa do Senhor, pedindo perdão e prometendo, por nossa vez, que vamos perdoar os outros.
ao fazermos isso, nós estamos nos examinando a nós mesmos, antes de comermos. Segundo lugar, eu penso que a comunhão sempre deveria ser uma ocasião de agradecimento, de gratidão, de ação de graças. Não pelas coisas normais que nós agradecemos a Deus, temos falado muito sobre isso aqui da igreja, né? De agradecer, de ser gratos, mas não pelas coisas do dia a dia que Deus nos dá, mas agradecer a Deus pelo dom da salvação. Na hora da comunhão, vamos agradecer a Deus pelo seu dom da vida eterna. Vamos agradecer a Deus pelo seu presente da salvação eterna. Você consegue imaginar o que é uma pessoa perdida que vai viver toda a eternidade longe de Jesus? Difícil imaginar, não é? Não há palavras fortes o suficientes para descrever o que nós sentiríamos dentro de nós mesmos se perdêssemos a esperança da salvação. Muitos anos atrás, no começo da corrida espacial, os russos mandaram um cosmonauta, assim chamam os astronautas russos, né? Mandaram um cosmonauta ao espaço, cuja cápsula nunca retornou à Terra. Alguma coisa saiu errada. E a cápsula continuou indo cada vez mais longe do universo, levando este ser humano sem esperança para a eternidade do espaço sem fim. Talvez essa seja a maneira mais próxima do que a gente consegue imaginar o que é estar perdido, sem a esperança da salvação. Talvez seja isso que seria o mais próximo que nós podemos chegar do que é estar perdido, sem a esperança da salvação que nós temos através de Jesus Cristo. E não se engane, não há outro Salvador, só Jesus Cristo salva. Só Jesus. Quantas vezes nós nos reunimos segurando em nossas mãos estes elementos que consagramos ao Senhor e nunca dizemos: obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. A nossa comunhão deve ser um tempo de gratidão, um tempo de agradecimento ao nosso Senhor. Mas agradecimento pela salvação, pelo que Ele fez por nós. Em terceiro lugar, quando nós participamos da ceia, nós proclamamos a nossa fé. Nós proclamamos a nossa fé. Veja que Paulo ensina isso. Ele diz que quando nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Nós proclamamos isto uns aos outros e também proclamamos isso ao mundo. Que Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, amém? C.S. Lewis, que muitos de vocês conhecem, o famoso autor cristão, o autor das Crônicas de Nárnia, para quem não sabe quem é ele. Ele disse: você tem 3 escolhas quando se trata de Jesus. Você pode crer que ele era um louco, ou um mentiroso, ou Deus. Jesus não pode ser simplesmente um bom mestre, como alguns acham, um professor de filosofia, professor de moral, porque um bom mestre nunca diria o que Jesus disse. Jesus afirmou ser Deus. E não há maneira neste mundo que Jesus possa ser somente um homem. Se Jesus não é Deus, ele é um mentiroso e uma fraude. Assim, ao pegarmos os elementos desta noite, pão e o cálice, nós estamos afirmando novamente que nós cremos que Deus é quem Ele diz que é. E que o seu amor por nós é tão grande que Ele enviou o seu Filho unigênito para viver conosco e para morrer pelos nossos pecados. E que Ele vai voltar. Você crê nisso? E Ele vai voltar para nos receber para si mesmo, pois Ele está preparando um lugar onde nós viveremos com Ele para sempre. Por toda a eternidade, nós viveremos com Ele. Esta é a nossa fé.
Por isso, quando nós participamos da ceia, nós estamos proclamando isso, vez após vez. Estamos anunciando isto, vez após vez. Quem é que assistiu o filme A Paixão de Cristo? The Passion of Christ. Muito bem, todos, não é? Neste filme de Mel Gibson, há um detalhe obscuro na crucificação, na cena da crucificação, não é? Que normalmente passa batido, né? Mas que na verdade diz muito. Quando Jesus está sendo colocado na cruz, no filme, a câmera dá assim um close, né? Aproxima, um zoom, para mostrar um prego enorme, colocado no meio da mão de Jesus. E depois aparece um martelo enorme, uma marreta, e uma mão bem rude, né? Enrosgada, não sei como se diz. Deve ser isso, de rusga, né? E aquela mão bate o martelo para enfiar o prego na mão de Jesus. Mas tem uma coisa aí que você não vê. Você nunca vê o rosto da pessoa que prega aquele cravo, aquele prego enorme. Você nunca vê os olhos daquela pessoa. Você não percebe como está o coração daquela pessoa naquele momento. Você só vê aquela mão batendo o prego, o cravo, até que ele se enfia na mão de Jesus e penetra na madeira da cruz. A pessoa que fez esse papel no filme foi o próprio diretor, Mel Gibson. Mas por que você não vê o rosto dele? Naquele momento em que ele crava Jesus na cruz, por que ele nunca se identificou como sendo aquele que matou o Filho de Deus? Numa entrevista ele disse que ele não mostrou-nos o seu rosto, porque aquele rosto era o dele. E é o nosso. Nós somos os que mataram Jesus. Não foram somente os romanos, ou só os judeus. Foram os nossos pecados que cravaram Jesus na cruz. Então, nesta noite, quando nós participarmos da mesa do Senhor, nós lembramos Jesus, o que Ele fez por nós, o seu sacrifício que nos trouxe a salvação eterna. Nós reconhecemos os nossos pecados, somos todos pecadores. E nós damos graças pelo amor de Deus. Nós agradecemos pelo amor de Deus. E nós proclamamos a nossa fé nele. A nossa fé daquele que se deu a si mesmo por nós. Amém? Incline a sua cabeça. Olhe para dentro de você nesta noite. Lembre-se destes 3 elementos básicos que eu falei nesta noite. Como participarmos da mesa do Senhor de modo que não seja indigno. Como nos examinamos a nós mesmos. Primeiro, precisamos reconhecer nossos pecados, nossa pecaminosidade. Segundo, precisamos participar com gratidão. E terceiro, quando participamos, nós proclamamos nossa fé. Talvez você esteja nesta noite aqui, você ainda não crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Se você não fez ainda, mas gostaria de nesta noite entregar a sua vida a Ele, eu convido você, onde você está, levante a sua mão, nós gostaríamos de orar com você. Amém, que Deus te abençoe, querida. Pode baixar. Há mais alguém? O Espírito Santo está aqui, a gente clamou pela presença dele aqui hoje, ele está falando aos corações. Talvez haja mais alguém. Ou talvez, quem sabe, você até já confessou Jesus, mas você anda longe dele. Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Talvez você esteja andando longe de Jesus, e nessa noite você precisa de um concerto com Ele. Esta é a sua oportunidade. Se você deseja fazê-lo, faça. Não vou pedir que você venha aqui à frente. Não é isto que nos dá o encontro com Jesus, mas é a atitude aqui do coração, eu crer e entregar-nos a Ele.
Se há mais alguém, onde você está, faça nessa noite essa decisão por Jesus. E faça publicamente, não tenha medo, porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai. Mas quem me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Se há mais alguém que quer, levante a sua mão apenas para que a gente saiba. Nós vamos orar. Amém, que Deus te abençoe, querida. Continue com a sua cabeça inclinada, seus olhos fechados. Vamos orar primeiro com essas duas pessoas que levantaram a sua mão. Mas depois nós vamos orar por todos. Eu quero que você ore por você nesta noite. Reconhecendo os seus pecados, pedindo perdão. Agradecendo ao Senhor pelo sacrifício que Jesus fez, pelo dom da vida, dom da salvação eterna. E proclamando a sua fé por participar da mesa do Senhor. Repita comigo, todos nós, vamos repetir. Senhor Jesus. Toda a igreja, Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício lá no meu lugar, na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque o teu corpo foi partido por mim, e o teu sangue foi derramado pelos meus pecados. Esta noite, Jesus, reconheço que sou pecador e te peço, me perdoa os meus pecados, purifica-me de todos eles com o teu sangue derramado na cruz. Jesus me recebe como uma das tuas ovelhas, como um dos teus discípulos. E, Senhor Jesus, entra na minha vida, ser o Senhor da minha vida e o meu Salvador, e me ajuda a te confessar e a te seguir todos os dias da minha vida. Amém. Senhor, nós oramos também agora por cada um de nós. Se há pessoas aqui que precisam confessar pecados, ó Deus, leva pelo Espírito Santo a convicção de pecado a cada coração. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Se você tem pecados a confessar, confesse especificamente os seus pecados. Nós já falamos sobre isso, mas não é só confessar de modo genérico, mas entre você e Deus, peça perdão. Eu dei até alguma pequena lista apenas para te ajudar, não é? Quem sabe essa semana você abrigou pensamentos impuros, pensamentos imorais, ou você foi cobiçoso, desonesto, deixou cair a te dominasse. Confesse agora, peça perdão. E Deus te diz: eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo, minha filha. E rasgo a dívida. Você não me deve nada, porque Jesus já pagou tudo. Foi para isso que o corpo dele foi partido, o sangue dele foi derramado. Senhor, nós também te agradecemos. Nós te agradecemos nesta noite. Sabemos que temos muito para te agradecer, Senhor. Temos incentivado a igreja a ser grata, mas nesta noite nós te agradecemos pelo teu dom da salvação eterna. Por teres morrido em nosso lugar, Jesus, para nos dar a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nós hoje temos, não pela nossa justiça, porque somos pecadores indignos, mas por causa da tua justiça. Por teres tomado o nosso lugar na cruz, para nos dar a vida eterna. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida eterna. Teu nome, Jesus. E, Senhor, nesta noite nós declaramos a nossa fé em Ti. Nós proclamamos a nossa fé uns aos outros, e aqueles que estão conosco nesta noite, e aqueles também que nos assistem pela internet. Nós proclamamos a nossa fé, que Jesus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e vai voltar. E nós vamos viver contigo para sempre, Senhor. Nós nos alegramos nisso, Senhor. E nós proclamamos isso. Nós anunciamos isto, Senhor. Aleluia. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Fique na presença do Senhor. Continue com seus olhos fechados. Vou pedir aos irmãos que vão nos ajudar a celebrar a ceia. Traga uma mesa aqui ao meio, por favor. Moercos, vem nos ajudar, por favor. José. Nós vamos colocar a mesa da ceia do Senhor aqui à frente. E se você
já confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você já pediu perdão. E já fez um pacto com Deus nesta noite, uma aliança com Deus nesta noite.